capítulo de número 1, a partir do 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 7. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Amém? Vamos orar primeiro? Amém. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, Pai, aqui estamos nós, Senhor, como igreja do Senhor. Aleluia. Precisamos, Pai, ouvir a Tua santa palavra. Sim, sim. Palavra, Deus, que é viva e eficaz, Verdade. mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra, Senhor, entre a divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Sim, sim. Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, fale conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Não queremos ouvir a voz do homem, Senhor. Não queremos aprender os ensinamentos do homem, mas queremos aprender do Senhor, que é humilde e simples de coração, e o Senhor encontrará descanso para nossas almas. Senhor, abra, Senhor, a luz da Sagrada Escritura, Senhor. Traga glória para si, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um de nossos irmãos. Amém. E graças a Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 7. E assim vai dizer a santa palavra de Deus: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versos 8. A qual não o havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo infáveis e glorioso. Versículo 9. A qual, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vou repetir o versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Versos 11. Indagando que o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelada que não para si mesmo, mas para nós, ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que o Espírito Santo, enviando do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam antes. Amém? Amém. Só até aqui. Se o irmão quiser, pode se assentar. Então aqui, meus irmãos, Pedro, ele vai falar sobre algo muito importante, sobre a salvação. E Pedro, ele vai nos revelar que o final da nossa fé é a salvação de nossas almas. Então esse é o final da nossa fé. Então primeiro nós vamos entender o que é fé. Meus irmãos, muitas pessoas que faz colocação da fé no mundo,
muitos líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus e tratam a fé como coisas passageiras. Tratam a fé algo precioso que é dada pelo Senhor Jesus Cristo como um objeto, irmão Jean. Tratam a fé que Jesus Cristo nos deu como algo material. Muitos vão colocar a fé como se nós acreditar em algo momentâneo. Muitos colocam a fé como acreditar em algo que seja um carro, em algo que seja uma casa, em algo que seja uma moto, em algo que seja uma porta de emprego, como fé. E a palavra de Deus nos mostra totalmente diferente disso, que a fé não é crer em algo momentâneo, mas a fé é crer no próprio Jesus. E lá em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, versículo de número... Coríntios capítulo 12, vai dizer que, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. Então a fé é gerada no homem quando o homem passa a olhar para Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, se nós olharmos para Jesus Cristo, em nosso coração vai ser gerada a fé. Nós passaremos a crer em algo sobrenatural, diferente daquilo que o homem tem colocado para as pessoas. Se nós formos pegar muitos pregadores, eles vão dizer: ah não, mas tenha fé que Jesus Cristo vai abrir uma porta de emprego, mas tenha fé que Jesus Cristo vai te dar um carro do ano, mas tenha fé que Jesus Cristo vai te dar a casa própria, mas tenha fé que Jesus Cristo vai desatar o seu ministério. Isso não é a fé verdadeira. Isso é uma fé mentirosa, porque a fé verdadeira está em Cristo Jesus. E o próprio escritor em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento de todas as coisas, das coisas que se espera e a conclusão das coisas que se não vê. Então a fé é nós sabermos esperar e alcançar a nossa salvação. Nós lemos aqui em Pedro capítulo 1, no versículo de número 9, que o final da nossa fé é o quê? A salvação. O final da nossa fé é o quê? A salvação de nossas almas. Então esse é o final da nossa fé. E como a fé começa? Através da obediência a Deus. Em Tiago capítulo 4, Tiago ele vai dizer que a nossa fé, irmão Jean, pode ser aperfeiçoada. E como a nossa fé ela pode ser aperfeiçoada? Através da prática da palavra, através das obras, através da nossa comunhão com Jesus Cristo. Então isso traz aperfeiçoamento da obra de Deus em nós. Então isso traz o quê? O aperfeiçoamento. Se nós formos ver todos os profetas, como nós lemos aqui em Pedro, eles tiveram fé, irmãos. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eles tiveram o Espírito Santo. Algo que foi dado a eles, irmãos, por exceção. Porque nenhuma pessoa poderia alcançar o Espírito Santo naquela época, a não ser uma pessoa totalmente separada do mundo. Alguém constituída como Deus, como profeta. E hoje nós estamos vendo homens, irmão Jean, dizendo que são profetas, profetizando carro, profetizando casa, profetizando chave de casa, profetizando porta de emprego. E esses homens não são considerados profeta para mim, não. Pode ser até considerado por mundo, mas para mim não, porque um profeta de Deus, ele profetiza sobre as coisas do reino, ele profetiza sobre as coisas santas. Então nós temos que desconfiar, porque a palavra de Deus
não são concernentes às coisas do mundo. Então, se alguém, irmã Valéria, chegar até você dizendo, irmã Valéria, eu profetizo que a senhora vai ganhar muito dinheiro, a senhora repreenda. Porque essa profetização não é vinda de Deus. Como assim, irmão Felipe? Porque se o Espírito de Deus é santo, como o Espírito de Deus, ele vai querer te dar algo material? Ele vai profetizar aquilo que é para a edificação da sua alma. Porque às vezes o dinheiro ele pode te afastar do reino. Porque o dinheiro pode te atrapalhar. Às vezes a senhora pode estar tão enfadigada com as coisas do mundo que não vai ter tempo para orar, que não vai ter tempo para buscar a Deus. Então essa profecia não é uma profecia vinda de Deus. Os homens que a Bíblia nos relata, eles profetizavam sobre a vinda de Cristo e eles profetizavam contra aquele povo que se levantava e se opunha às coisas santas de Deus. Então, se nós formos prestar atenção, muitos que se têm levantado hoje como profeta são profetas de Baal, que estão na internet profetizando. Não, eu profetizo, e o número do Pix deles estão ali, Jean, na tela. Eu profetizo que Deus vai te dar uma casa. Eu profetizo, irmã, que Deus está indo no seu marido, está fazendo, e está fazendo reboliço. Isso aí é tudo obra maligna. São doutrinas de demônio. Porque o nosso Deus, ele é santo. Repita comigo, Deus é santo. Então, se Deus é santo, é espírito, como que Deus ele vai falar algo para nós, irmão Jean, que seja carnal? Não tem como. Deus, Filipenses diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, supre as nossas necessidades. Então Deus tem cuidado da senhora, amém? Deus tem cuidado de mim, amém? Deus tem cuidado de nós. Mas isso não quer dizer, irmão Jean, que Deus vai nos tornar ricos. Isso não quer dizer que Deus ele vai nos dar algo que nós não lutamos e trabalhamos para ter. Então nós precisamos ter esse entendimento, que tudo aquilo que nós possuímos na terra é totalmente oposto daquilo que Deus tem nos anunciado. E isso não é fé. Isso não é fé. Ah, eu tenho fé que Deus vai me dar, meu irmão. Isso não é fé, gente. Isso é um sentimento. Fé não é um sentimento, fé é uma certeza, é uma afirmação, não é algo que passa. Um sentimento é algo que passa. Quantos de nós, como estava no mundo, irmão Jean, desejávamos algo que hoje nós não desejamos mais? Quantos de nós queríamos ter algo que hoje nós não queremos ter mais? É um sentimento. E a fé não é um sentimento, fé é uma certeza. Fé é uma afirmação que todo cristão carrega na sua vida, porque nós temos certeza que em Cristo nós alcançaremos a salvação. Então isso é ter fé, e nós precisamos praticar. Diferente do que muitos têm colocado, uma fé momentânea, uma fé mentirosa, uma fé falsa, uma fé fingida. Então nós precisamos ter esse entendimento para que nós venhamos alcançar o final da nossa fé. É por isso que muitas pessoas estão, irmão Jean, fracos, cansados, desanimados, porque têm esperado em um Deus pagão. Têm esperado em Deus, em uma coisa que não é proveniente da palavra de Deus. A palavra de Deus em nenhum momento ela vai nos levar para esta vida momentânea. Não que nós temos algo simboliza que nós somos descrente, não. Mas nós precisamos possuir as coisas do mundo com entendimento, para que nós não venhamos perder a verdadeira fé. Porque muitos já perderam, irmão Jean. Muitos perderam, não, eu tenho fé que eu vou lá naquela empresa fazer aquela prova, eu vou passar. Quantas pessoas que não creem em Deus vai lá e faz a prova e passa? Quantas pessoas, irmã Valéria, que não creem em Deus, que estão empregadas com emprego bom?
Então essa pessoa é quem mais tem fé, né? Quantas pessoas estão andando com o carro do ano, mas não crê no verdadeiro Deus? Então nós precisamos reivindicar essas coisas que estão sendo anunciadas por aí. Porque a fé verdadeira é esperar no Senhor a nossa salvação. A fé verdadeira é crer em um único Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e esperar nele a nossa salvação, a qual foi inquirida pelos profetas. Olha só, nós estávamos conversando há poucos dias sobre isso, que os próprios profetas, eles já anunciavam a vinda do Senhor. Isaías, irmão Jean, ele vai anunciar como o próprio Cristo vai vir, ali em Isaías 53, que ele foi como ovelha muda ao matadouro, cheio de chagas, foi oprimido de Deus, e ele foi ali, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, os próprios profetas anunciavam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e muitos profetas nos dias de hoje de Baal, né? Estão profetizando algo momentâneo, estão aí pela internet afora dizendo: varão Deus vai te dar, varão Deus vai fazer, varão Deus vai... E não estão preocupados com a salvação das almas. E não estão preocupados que um dia aquelas almas irão perecer no lago de fogo e enxofre. Não estão preocupados com as almas, a preocupação deles é somente com dinheiro. A preocupação dessas pessoas são somente em agregar valores na sua vida, e tem conseguido. Mas nós precisamos entender que quem ouve essas pessoas não são ovelhas de Deus. Porque lá em João 10 diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do pastor. E Jesus Cristo diz: eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou ouvido. O ladrão não, o ladrão salteador, irmão Valério, ele pula a cerca, ele invade. E desses, as ovelhas não escutam a voz. Então os ladrões são quem? São esses que anunciam uma falsa fé, que anunciam um falso Jesus, um Jesus momentâneo, um Jesus materialista, um Jesus a qual trabalha em cima das nossas vontades humanas e não nos deixa, irmão Jean, alcançar a santidade que está em Cristo Jesus. E não nos deixa viver uma vida voltada à palavra de Deus. Esses são falsos profetas, homens inésios, homens que não têm entendimento da palavra de Deus, que vivem uma vida regalada, vivem uma vida luxuosa, mercadores da fé, homens que pregam a palavra deles para receber quantias e não pronuncia a verdadeira fé que está em Cristo. Verdade. A fé verdadeira, a fé que Abraão, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estavam ali, por mais que eles receberam várias promessas, mas a promessa maior eles alcançaram, que é a salvação. Verdade. Essa é a melhor promessa que Deus fez. Porque muitos têm colocado a promessa de Deus de carro. Vocês já viram pessoas tocando em carro, dizendo: Senhor, tenho fé que eu vou ter um carro igual esse. Fé do diabo isso. Ah, eu tenho fé, pai, que eu vou ter uma casa igual essa. Isso não é fé, gente. E nós precisamos falar. Ah, mas Felipe não fala isso porque meu irmãozinho... Que irmão, gente, vai ficar chateado. Não fala isso. Gente, é melhor nós ir contra Deus ou contra o homem? Contra o homem, né? Quem é verdadeiro? O homem ou Deus? Deus é. Quem é mentiroso? O homem. Então nós precisamos ter esse entendimento, que Deus é santo, verdadeiro, e a sua palavra nos traz santidade.
E nós precisamos anunciar essa verdadeira fé. Porque o que muitos estão anunciando aí é uma falsa fé. É uma falsa crença, irmão Jean. São falsos irmãos que só nos procura quando precisa de algo. Que só nos procura, irmã Valéria, quando está precisando. Não, vou procurar porque... são falsos irmãos. Mas agora ninguém nos procura para orar. Ninguém nos procura para pregar a palavra. Ninguém nos chama para evangelizar verdadeiramente, porque estão preocupados somente com quantidade. Só estão preocupados com dinheiro. E muitas das vezes querem arrancar a lã das ovelhas do Senhor, que somos nós. Então nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos pronunciar a verdadeira fé. Que a fé não é crer em carro, não é crer em moto, não é crer em casa. Porque isso em Eclesiastes diz que nós conseguiremos com o suor do nosso rosto. Se você olhar para o irmão Felipe, você vai ver um homem trabalhador. Um homem que corre atrás, trabalhando, com entendimento, não querendo enriquecer. Porque a riqueza muitas das vezes vai nos afastar de Deus. Mas o homem que entende que as coisas de Deus é diferente das coisas terrenas. E por isso eu trabalho com suor. Em nenhum momento eu vou chegar no irmão Jean, me dá. Em nenhum momento eu vou chegar na irmã Valéria, me dá, irmã Valéria, 50 reais. Me dá 100 reais que eu vou orar pela senhora. Qual foi o dia, irmã Valéria? Qual foi dias, irmãos, que eu cheguei para alguém aqui pedindo dinheiro para pregar a palavra de Deus? Então nós precisamos ter esse cuidado e essa preocupação. Que essa fé que estão anunciando é mentirosa. Falsos pastores, falsos líderes, com milhares e milhares de seguidores, porque estão preocupados com dinheiro. Porque estão preocupados em anunciar uma falsa fé, uma fé momentânea, uma fé mundana, uma fé contemporânea, diferente da fé que o nosso Cristo nos propagou. E essa fé que nós servimos. E um dia nós iremos alcançar o final da nossa fé, a salvação. Algo bem melhor do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que o rubi, do que a pedra preciosa, do que os deleites deste mundo. A salvação de nossas almas, que está em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Repita comigo, eu preciso olhar para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador de nossa fé. É Ele que gera a fé em nós, irmã Valéria. É Ele que gera esse desejo de estar próximo de Deus. E por isso nós dizemos, Pai, até o desejo de te buscar vem do Senhor, Pai. Porque de mim mesmo eu não estaria aqui. Se fosse por mim, eu estava nas ruas bebendo. É o Espírito Santo que nos convence. Foi o Espírito Santo que nos convenceu e achou em nós sinceridade. Ali eu vejo um coração aquebrantado. Nós estávamos cansados de viver no mundo, mas o desejo de buscar o Senhor vem dele mesmo, porque é Ele que gera em nós e consome. Então por isso nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós precisamos buscar a santidade. Aqui Pedro ele fala sobre a santidade e ele coloca a fé, o final da fé. Então nós precisamos, através da nossa fé, alcançar um nível de intimidade com Deus, para que nós venhamos ser submissos a Deus, para que nós venhamos ser, como diz lá em Tiago, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então que a nossa fé não seja como uma fé do mundo, falsa, mentirosa,
mas que nossa fé seja uma fé verdadeira, uma fé não momentânea, mas uma fé esperançosa e que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Atentando nós não para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais. O carro passa, a casa passa, o dinheiro passa, a roupa envelhece. Quantas roupas que eu já tive e hoje está lá já rasgada, já coloquei até como pano de chão. Quantas roupas nós tivemos e envelheceram. Quantas pessoas já trocaram de carro milhares e milhares de vezes e o carro vai lá e envelhece. Uns vão lá e pinta, envelhece, a casa vai lá, apodrece o pé da parede, às vezes reboco, esfarelando. Tudo envelhece, gente, tudo passa. Verdade. Como o irmão Jean falou aqui em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tudo neste mundo é passageiro e nós vamos anunciar as coisas passageiras para quê? Se as coisas do mundo passam, por que nós vamos pregar e falar sobre as coisas do mundo? E nós precisamos fazer a pergunta a esses homens malfeitores: se tudo nesse mundo passa, por que vocês estão pregando nessas coisas? Por que vocês estão atribuindo e colocando as pessoas como se a fé fosse isso? Mas aprova ao Senhor que a fé não é de todos. Como a Bíblia diz, a fé não é de todos. A fé é daquele que olha verdadeiramente para Cristo. As pessoas hoje não estão olhando verdadeiramente para Cristo hoje. Estão olhando para pessoas, estão olhando para dinheiro, menos para o Senhor Jesus Cristo. Mas que nós venhamos olhar para Cristo e alcançar o final da nossa fé, a salvação. Amém? Vamos estar orando para encerrar.